atendendo a pedidos, eu trouxe para vocês hoje essa receitinha de doce de figo em calda. Essa é uma receita de família, na verdade da minha avó Nilza, que passou para todos os filhos e passou para todos os netos também, e a gente faz muito todo ano. Como que a gente faz? Normalmente temos figos congelados no freezer, tá? E aí na receitinha vocês vão ver que eu explico como que vocês vão fazer. A gente colhe os figos, leva para casa, lava bem, aferventa eles com água e bicarbonato, depois escorre e aí congela. Na hora que for fazer o doce, aí é só tirar do freezer, cortar a partinha de trás dele em cruz e levar para a panela da maneira que eu vou explicar para vocês. Espero de coração que vocês gostem da minha receita de família de doce de figo em calda. Então aqui eu tenho os figos para começar o preparo para fazer nossos doces, tá? Ele já tá pré-preparado. Porque o que acontece? Como a gente colhe os figos e aí como é muita quantidade, a gente vai congelando eles e quando for fazer o doce, a gente descongela para fazer. Mas para congelar esse figo, a gente não pode simplesmente retirar ele do pé, né? E congelar, lavar e congelar. A gente tem que aferventar eles em uma solução de água com bicarbonato. Então, a gente coloca eles numa panela com água, do jeitinho que vocês tiraram do pé, né, do figo. Aí vocês colocam numa panela com água e bicarbonato. E aí quando levantar fervura, vocês podem escorrer esses figos e aí sim embalar eles na quantidade que vocês vão querer fazer. Então, se vocês vão fazer 2 quilos de figo, aí vocês já deixam congeladinho num pacotinho com 2 quilos. Se vão fazer 1 quilo, já deixa esse pacotinho congelado com 1 quilo, depois de eles serem todos aferventados nessa solução, tá bem? Aí eu tiro do freezer, deixo eles descongelando na geladeira, de um dia para o outro, né? E aí como é que eu faço? Eu pego cada figo, depois, né, de que eles já foram aferventados, e corto assim, ó, em cruz, assim. Faço um xizinho, né, nessa parte aqui do figo, para que a calda possa penetrar também, ó, é assim. E isso eu vou fazer em todos eles, antes de colocar na minha panela com a calda. Vocês já podem colher os figos, lavar bem lavadinho e aferventar nessa solução de água com bicarbonato. E aí eu escorrer bem e já fazer esse cortezinho no figo e logo em seguida já começar o preparo do doce. A parte do congelamento é que quando a gente colhe bastante figo e não vai fazer toda a quantidade, a gente congela para não perder os figos. Ó, aqui eu tô contando os cravinhos que eu vou colocar no meu doce de figo. Por quê? O Manuel é uma pessoa que não gosta de cravo. Não, na verdade ele não gosta de encontrar o cravo no doce. Então quando a gente conta a quantidade de cravo, depois se vocês quiserem retirar, é mais fácil de retirar. Isso para quem não gosta de pegar um cravinho quando tá comendo doce, né? Então eu costumo contar e aí depois dá um trabalhinho, mas se quiser retirar, dá para retirar. Então eu vou usar canela em pau, assim, ó, e cravinhos contados. Vocês coloquem a quantidade que desejarem. Aqui eu peguei uma panela que para a quantidade de figo que eu vou fazer é a ideal, tá? Então vocês vão ver a panela que vocês tiverem aí. Eu enchi de água até mais ou menos a metade e vou colocar o açúcar. Eu preciso fazer uma calda antes de largar os figos. Então, ó, eu tô usando aqui açúcar cristal, tá? Pode ser açúcar refinado. Coloco o açúcar. Pode ser açúcar refinado ou açúcar cristal. E aqui eu vou colocar canela e os meus cravinhos que já foram contados. E aí eu vou deixar levantar a fervura. Quando começar a ferver, eu já posso largar os meus figos já cortadinhos. Ó, aqui a nossa calda então já tá fervendo, ela ferveu por uns 5 minutinhos. E aí a gente já pode ir largando os figos aos pouquinhos assim para vocês não se queimarem, né?
acontece agora? A gente vai deixar aqui em fogo médio para baixo, né? Vocês têm que ficarem cuidando. Qual é o ponto do figo? O ponto é vocês que vão escolher. Se vocês gostam daquele figo mais clarinho, se vocês gostam do figo mais escuro. Quanto mais escuro vocês gostarem do figo, mais tempo ele fica no fogo, né? E essa água aqui, ela vai reduzindo e vai reduzindo. Se ela reduz muito, né, e não chegou na tonalidade e nem na textura que vocês querem esse figo, vocês vão colocando aos pouquinhos um pouco de água fervida, né? E deixar ferver, e ele vai ficando aferventando nessa calda até chegar no ponto que vocês gostam. Nós gostamos do figo médio, nem tão escuro e nem tão verdinho assim. Então, aí eu vou mostrar pra vocês quando ele chegar na tonalidade que a gente gosta, tá? Mas a essência é essa, vocês vão deixar no fogo médio baixo, ele fervendo aqui, eu vou mostrando mais ou menos o processo pra vocês, até essa água reduzir. E se ela reduziu muito e não chegou na tonalidade que vocês querem, nem na textura, vão colocando água aos pouquinhos até chegar no ponto desejado. Com a ajuda de uma escumadeira, ó, vocês podem ir apertando assim os figos. De tempos em tempos, não precisa toda hora assim, né? Vocês vão fazendo assim, com a colher, ó. E aí podem tampar a panela e deixar ela semi-aberta. Ó, deixo ela assim, semi-abertinha. E aí, de 30 em 30 minutos, vocês vão fazendo isso. Ó, o doce já deu uma boa reduzida. Ó, mas ainda não tá pronto. Doce de figo demora umas 4, 5 horas para ficar pronto, né? E aí vocês vão cuidando, ó. Eu ainda não coloquei nada de água. Não teve necessidade nenhuma de colocar água ainda. E ele já reduziu bem. Ó, se vocês gostam dessa tonalidade mais clarinha, ele já tá praticamente pronto. Ó, tá vendo aqui, ó? Aí você tem só a caldinha já do doce. Eu gosto dele mais escuro, um pouquinho. Então, é nesse momento que a gente pode colocar um pouquinho de água fervida, ó, para ele poder cozinhar mais um pouco. E aí vocês vão fazendo isso até chegar na tonalidade do doce, né, desejado. Então aqui, para nós aqui de casa, a gente gosta do figo nessa tonalidade, tá? Tem pessoas que gostam mais escuro, tem pessoas que gostam mais claro. A gente gosta dele assim. Então quando ele já tiver com essa espuminha assim por cima que vocês estão olhando aí, e na tonalidade desejada, pode desligar o fogo. No caso aqui, para nós, tá prontinho. Ele ficou em torno de umas 5 horas, 5 horas e meia no fogo, tá? Fogo sempre baixo. E vocês viram que eu só coloquei uma única vez a água nele, tá? E agora ele já chegou na tonalidade desejada. Eu vou desligar o fogo agora. A gente vai esperar esfriar e aí a gente pode já colocar ele nos potinhos e deixar armazenado na geladeira. Espero que vocês tenham gostado da minha receita, porque nós aqui em casa amamos esse doce de figo.